Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Hoje, nossas reflexões estão nas instruções dos Espíritos do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, sob o título de Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício, mas no item 27. É uma mensagem lá das instruções dos Espíritos de Bernardin, que se intitula Um Espírito Protetor. E ele deu essa mensagem em Bordeaux, na França, em 1863, na época da codificação, né? Então, Bernardin responde a seguinte questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 27. Então, Kardec, a equipe, da codificação espírita, pergunta: deve-se pôr um termo às provas de seu próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Então, essa pergunta, a gente tem direito de pôr termo às provas dos nossos irmãos, as provas, as expiações que eles estão passando, ou temos que deixar porque elas são provas, que Deus colocou através das suas leis, então a gente deve deixá-las seguir seu curso, a gente não deve interferir. Então foi essa pergunta, E Bernardin, na sua mensagem, ele nos ensina o quanto é necessário o estudo, a reflexão das ideias, dos conceitos, a fim de evitar-se conclusões erradas. Então vamos ver o que ele ensina na sua mensagem, na primeira parte da sua mensagem. Já dissemos e repetimos muitas vezes que estais nessa terra de expiação para terminar vossas provas, e que tudo que vos acontece é consequência das vossas existências anteriores, os juros da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Nessa parte da mensagem, Bernardin afirma que a Terra, como nós sabemos, é um mundo de expiações e provas. Ela é para espíritos rebeldes às leis divinas, que feriram as leis divinas, E por isso estão resgatando. Além de provar a sua têmpera, estão resgatando débitos adquiridos, em existências anteriores, através da reencarnação, das experiências reencarnatórias, E isso tem levado as pessoas a tirarem conclusões erradas, a terem ideias que o Bernardin chama até de funestas, porque estão equivocadas, são muito duras, são ideias, que não condizem com a bondade de Deus. Uma dessas ideias é a de que não se deve tentar atenuar os sofrimentos alheios, visto estarem as pessoas que sofrem expiando faltas, devendo-se, pois, respeitar, seus sofrimentos, não auxiliá-las. É uma das ideias. Outra ideia que ele fala
é a que a gente até deveria, as pessoas deveriam contribuir para tornar esses sofrimentos mais graves. São as conclusões que as pessoas tiram, né? E isso para beneficiar mais ainda a pessoa que sofre. Olha só, né? Então são ideias errôneas que muitas pessoas concluem quando analisam que o mundo é um mundo de prova e expiação e quem está sofrendo tem que sofrer muito para pagar os débitos. E não é bem assim, né? Essas pessoas que pensam dessa forma esquecem que nós todos estamos aqui na Terra para evoluir. Todos nós. Uns não são melhores que os outros. Para desenvolver seu potencial espiritual, para evoluir. Todos nós. Quem está pagando, sofrendo, né, as provas, e nós também aqui estamos para desenvolver, para evoluir. O ressarcimento das faltas cometidas, né, contra nós, contra o próximo, contra a sociedade, contra a coletividade, ou melhor dizendo, contra as leis divinas, é um dos fatores para que o nosso desenvolvimento aconteça. A gente vai ressarcindo as faltas que nós cometemos e aprendendo, desenvolvendo espiritualmente, nos tornando melhores espiritualmente falando, né? Então, nós precisamos entender isso, né? Que nós não estamos aqui para agravar as faltas dos nossos irmãos, nem para julgar que eles têm que sofrer mesmo. Não. E Bernardinho continua sua mensagem. Alguns pensam que estando na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. E existem outras pessoas que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar essas provas, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas, mais duras. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, que conheçais esse curso? Sabeis até onde elas têm de ir? E se vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe. E se a providência vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abriu. Não digais, portanto, quando virdes abatido sob as provas um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, com paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Vejamos se Deus deu a mim também como prova, como expiação, talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz, pelo bem. Então, gente, Bernardinho aqui, ele mostra que as pessoas que têm essas reflexões errôneas, muitas vezes
né, estão assim muito equivocadas, errando mais ainda. Ele diz que realmente as provas, elas seguem o curso que Deus traçou, né, conforme Deus traçou. Mas as pessoas conhecem esse curso? Elas sabem até onde essas provas têm que ir? Elas sabem se o Pai misericordioso, de bondade, não terá reduzido o sofrimento desse ou daquele nosso irmão? As pessoas, de um modo geral, sabem se a providência divina as escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação, né, para auxiliar, para cicatrizar, né, as feridas que a justiça divina abriu. Não podemos, então, dizer, né, quando virmos alguém em provação, em sofrimento, é uma provação, é a justiça de Deus, que siga seu curso. Nós não podemos dizer isso. E a nossa solidariedade, e o nosso amor, né? E nossa irmandade. Sabemos que as faltas que nós cometemos, elas têm que ser reparadas. E todos nós cometemos. E é assim que evoluímos. E todos estamos sujeitos a essa reparação. E o meio mais fácil de reparar é através da solidariedade, da caridade, que leva um a auxiliar o outro e não deixá-lo sem ajuda, agravando seus sofrimentos. Não devemos jamais esquecer que a lei divina é a do bem, é do amor. Toda ação que contraria essa lei provoca consequências dolorosas, desagradáveis. As expiações e as provas são meios justos, porque elas são resultado das ações negativas que nós, né, seres humanos, praticamos em vidas passadas ou até nessa. Mas elas têm por objetivo fazer-nos desenvolver espiritualmente. Elas são necessárias. Então, o benfeitor, o que auxilia o irmão em sofrimento, ele pode, naquele momento, estar sendo um instrumento de Deus para pôr fim àquela prova ou amenizar aquela prova do nosso irmão. Deus está usando de nós mesmos para auxiliar o outro irmão. Né? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele nos ensinou o amor. Ele trouxe o amor como a lei maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei maior do mandamento divino. Então, essa lei maior é que nos manda, que determina que auxiliemos o nosso próximo, o nosso irmão. Abrandar as dores sempre que houver necessidade, sempre que for possível, e auxiliar o nosso irmão em suas dificuldades. Esse é o nosso papel como irmãos que estamos cumprindo a lei de amor que Jesus nos ensinou. E é através dessa necessidade, né, de estarmos juntos, de auxiliarmos em convivência um com o outro, que a sabedoria e o amor de Deus se mostra para nós. Quis Deus que seus filhos tivessem sempre a oportunidade de auxiliar alguém, mas também a necessidade de serem auxiliados por alguém, a fim de que o amor pudesse desenvolver-se nas mentes e nos corações dos homens, através do amor, né? E Bernardinho,
ele continua a mensagem dele, dando, finalizando ainda não, ainda tem outra parte, mas ele vem nos ensinar mais alguma coisa aqui. Ele fala assim: ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações. Nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, do nosso Criador, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. E aqui nessa parte da mensagem, Bernardinho nos faz um alerta para ficarmos atentos à lei do amor, à caridade, que é a divisa da doutrina espírita, pois nós, como espíritas, devemos agir conforme a doutrina nos ensina. E o que precisamos entender que, mesmo fazendo a nossa parte, aliviando, amenizando as provações do nosso irmão, a lei de Deus se cumprirá conforme seus desígnios. Então nós podemos auxiliar, nós podemos amenizar a dor, nós podemos tentar fazer a nossa parte auxiliando o irmão em provação, de todos os meios, de todas as formas que pudermos, porque as leis de Deus se cumprirão. Então, não precisamos ficar preocupados com isso. Deus vai prosseguir sua lei se houver necessidade, mas isso não nos impede de auxiliarmos, de tentarmos amenizar as suas dores, as dores do nosso irmão em provação, que esse é o nosso papel. Aí, se o nosso irmão tiver que passar, o que ele tiver que passar, ele irá passar. Os desígnios de Deus se cumprirão conforme a vontade divina. Precisamos preocupar, né? É Deus que vai fazer com que aconteça. O nosso papel é ajudar, tentar amenizar, fazer o nosso papel de irmão. E Bernardinho finaliza agora sua mensagem com o seguinte ensinamento: não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo sob o pretexto de que tal é sua expiação? Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos nós estamos na terra para expiar, mas todos sem exceção. Deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Bernardinho, Espírito Protetor, Bordeaux, França, 1863. Portanto, meus irmãos, aqui Bernardinho nos mostra, cabe a nós revirarmos a arma para machucar mais o irmão que está em provação? Cabe a nós aumentar o veneno para que haja mais dores para esse irmão passar? Não. Cabe nos ajudar, cabe nos fazer a nossa parte
cabe-nos auxiliar, sermos fraternos, irmãos, caridosos para com nosso irmão em provação. Porque nós estamos plantando e nós também vamos colher um dia, né? Então, a indiferença ante a dor do próximo é um mal que pode e que deve ser extinto pela caridade. Procurar amenizar as dores do próximo é dever de toda criatura. Quando buscamos aliviar as provas do próximo, também estamos aliviando as nossas e trabalhando para o nosso progresso. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite.